Se você acha que formação de líderes é apenas uma questão de você escolher pessoas talentosas e dar para essas pessoas uma posição de destaque na igreja, meu amigo, minha amiga, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque nesse vídeo você vai descobrir como Deus estabeleceu um modelo que é perfeito para a formação de líderes, não apenas líderes que exercem autoridade, mas líderes que transformam vidas, que expandem o reino de Deus na terra. Existe uma diferença gigantesca entre você ocupar uma cadeira de liderança, um cargo de liderança e ser verdadeiramente usado por Deus para formar outros líderes. E hoje eu vou mostrar para você qual é essa diferença nesse nosso vídeo aqui. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Meu nome é Renato Neves, que alegria poder ter você aqui junto com a gente. Gente, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Como que algumas pessoas conseguem exercer um ministério de liderança extraordinário, enquanto outras pessoas com recursos, com oportunidade, eles não conseguem reproduzir a sua liderança. Nós precisamos entender que existe um padrão bíblico muito claro para a formação de líderes. E não é por acaso que a igreja primitiva ela explodiu no seu crescimento e no seu impacto mundial. Eles seguiram exatamente o modelo que Deus estabeleceu através do Espírito Santo. E hoje nós vamos mergulhar em Atos capítulo 13, no versículo 1 até o 6, e vamos descobrir os princípios eternos que Deus usa para levantar líderes para missões. Como nós já vimos na lição anterior sobre missões nas instituições, Deus ele usa diferentes esferas da sociedade para expandir o seu reino, mas tudo isso começa com uma coisa muito básica, que são líderes bem preparados. Então vamos começar lendo essa passagem da nossa lição de hoje. Diz assim: "E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão." Gálatas capítulo 2, no versículo 9. E aqui nós temos algo revolucionário acontecendo nesse texto. Paulo ele está descrevendo um momento onde a liderança da igreja primitiva estava reconhecendo que Deus estava levantando uma nova geração de líderes. Para que era essa nova geração? Para pregar o evangelho de Deus às nações. Mas escuta isso daqui, esse reconhecimento ele não aconteceu do nada, ele não aconteceu no vácuo, ele aconteceu dentro de um ambiente específico que essa igreja de Antioquia havia criado. Lá em Atos capítulo 13, no versículo 1, diz assim: "Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores." E você quer saber qual que é o primeiro segredo para a formação de líderes missionários? O segredo é você criar um ambiente onde diferentes tipos de ministérios, eles convivem juntos, eles conseguem andar juntos em comunhão. Nós vemos aqui, a Bíblia nos fala sobre profetas e doutores, pessoas que ouviam a palavra de Deus e as pessoas que ensinavam a palavra de Deus. Nós vemos aqui a visão e o conhecimento caminhando juntos. Nós vemos tantas igrejas por aí, onde elas são igrejas proféticas, elas são cheias de revelação, elas são cheias de visões, mas se você for olhar fundo mesmo, você vai ver que o fundamento bíblico dela é muito fraco. E por outro lado, você tem igrejas onde elas são doutrinais, elas são cheias da palavra, mas elas não têm uma direção divina clara. E a igreja de Antioquia ela é uma igreja muito interessante porque ela conseguiu equilibrar esses dois aspectos. E foi por causa disso que ela se tornou o centro missionário mundial. Então, quando jovens convivem com pessoas que sabem ouvir a voz de Deus e pessoas que conhecem profundamente as Escrituras, esse é o ambiente perfeito para que possa se surgir uma nova geração de líderes. Agora presta atenção comigo no que está escrito aqui no verso 3. Diz que os líderes eles estavam orando e jejuando. Então eles não estavam apenas estudando lideranças, eles não estavam lá fazendo reuniões estratégicas, eles estavam adorando e se consagrando. E esse é um princípio que a nossa geração precisa reaprender. Líderes verdadeiros, eles são formados na presença de Deus. Eles não são apenas formados em salas de aulas, em seminários. O jejum e a adoração criam a dependência de Deus. E isso sim é essencial para quem vai liderar os outros na missão. E agora vem a parte mais profunda dessa nossa lição de hoje. A Bíblia diz assim: "Disse o Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado."
Atos capítulo 13, do versículo 2. Gente, esse versículo aqui, ele muda completamente o nosso entendimento, porque nós percebemos que quem está formando os líderes para a missão não são os outros líderes humanos daquela igreja, é o próprio Espírito Santo que está fazendo isso. Os líderes daquela igreja, eles apenas reconhecem e confirmam o que Deus já está fazendo. E isso é fundamental, porque isso significa que a formação de líderes, ele não é um processo simplesmente humano. Então não é sobre o networking que você tem, não é sobre a política eclesiástica, não é sobre o favoritismo, é sobre um discernimento da voz de Deus e obedecer a esse chamado. Quantas vezes, eu tenho certeza que você já viu isso, quantas vezes nós vemos pessoas sendo colocadas em posição de liderança porque ela é o filho do pastor, ou porque ela tem um dinheiro a mais do que as outras pessoas, ou porque ela conhece as pessoas certas. Eu quero dizer para você que esse absolutamente não é o padrão bíblico. O Espírito Santo é quem chama, é ele quem separa e é ele quem envia o crente. A nossa responsabilidade é criar esse ambiente onde a voz de Deus, a voz profética de Deus, ela possa ser ouvida com clareza e possa ser obedecida. E olha só que interessante, o texto bíblico diz a part-time, e isso é uma ordem. O Espírito Santo, ele não está sugerindo aqui, ele está determinando. E isso nos mostra que a formação de líderes para a missão é uma prioridade absoluta para Deus. E você quer saber por que isso é uma prioridade? Isso é uma prioridade porque através de líderes bem formados, o evangelho ele vai chegar até os confins da terra. E como Paulo disse lá em Romanos no capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém for enviado? Então a formação de líderes missionários não é opcional, ela é obrigatória para cumprir a grande comissão que Cristo nos deixou. Agora deixa eu compartilhar com você algo que eu aprendi durante todos esses meus anos. Quando você permite que o Espírito Santo seja aquele que chama e forma líderes, você vai ver resultados sobrenaturais acontecendo na sua comunidade. Pessoas que humanamente não tinha nenhum traço, nenhum jeito de você olhar para ele e falar assim, olha, essa pessoa tem um perfil de líder. Essas pessoas acabaram se tornando instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E olha só para essa dupla que nós estamos estudando hoje. Barnabé e Saulo são um exemplo perfeito disso. Barnabé ele era conhecido como o filho da consolação, um encorajador. Saulo ele já era um ex-perseguidor da igreja, agora ele chamava Paulo. E do ponto de vista humano, essa dupla tinha tudo para dar errado. Essa dupla é uma dupla muito estranha. Mas do ponto de vista de Deus, era exatamente as pessoas certas para a primeira grande jornada missionária. Olha só que interessante. E o terceiro ponto ainda nos mostra algo ainda muito interessante. A Bíblia diz assim, estando jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, no versículo 3. Então, depois que o Espírito Santo chamou, a igreja confirmou esse chamado através da oração, através do jejum e através da imposição de mãos. E isso é muito importante porque mostra que a liderança legítima, ela tem uma validação comunitária. Então não é qualquer pessoa que pode se autoproclamar um líder da igreja. O verdadeiro líder, ele tem um chamado confirmado pela sua comunidade de fé. Por que é confirmado pela comunidade de fé? Porque aquela comunidade conhece ele. Aquela comunidade viu o caráter dessa pessoa sendo formada, testemunhou a fidelidade dessa pessoa nas pequenas coisas. Então a imposição de mãos aqui nesse cenário não era apenas um ritual religioso, era um ato profético, onde a igreja estava dizendo para aquelas pessoas, nós reconhecemos que Deus te chamou e nós te enviamos com a nossa cobertura espiritual. Nós vamos orar por você, nós vamos apoiar você. E sabe o que isso cria? Isso cria algo muito poderoso. Cria uma responsabilidade mútua. Os líderes enviados, eles sabem que eles prestam conta àquela igreja que o enviou. E a igreja, por outro lado, ela sabe que tem a responsabilidade de orar, de apoiar e de cuidar daqueles que ela enviou. Então, na lição que vem, nós vamos falar mais sobre o papel do Espírito Santo na missão. E nós vamos ver ainda mais essa dinâmica e vamos ver como que ela se desenvolve ainda mais. Mas aqui nós já temos uma base sólida. Qual que é essa base sólida, Renato? A formação de líderes para a missão é sempre um trabalho em equipe. Que equipe é essa, Renato? É a equipe entre o Espírito Santo e os líderes e a comunidade de fé. Deixa eu te falar algo que ainda me marca muito aqui no versículo 4.
A Bíblia diz assim: "E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre." Olha só que interessante o que a Bíblia está dizendo aqui. Eles foram enviados pelo Espírito Santo de Deus. Mas através de quem? Foi através da igreja. E essa é a beleza do modelo bíblico. Deus ele está trabalhando através de instrumentos humanos para formar e enviar líderes. Então, quando uma igreja ela funciona dessa forma, ela se torna em uma verdadeira fábrica de líderes missionários. Pessoas que estão constantemente sendo chamadas, formadas e enviadas e multiplicadas. E sabe o que isso resulta? Isso resulta no reino de Deus sendo expandido de forma exponencial. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal agora. Você está sendo formado como um líder num ambiente desse? Ou você está sendo formado em um ambiente onde existe muito mais política do que oração? Onde existe muito mais estratégias humanas do que dependência de Deus? Porque se você sente que Deus está te chamando para a liderança, seja lá na sua igreja local ou seja no campo missionário, você precisa buscar um ambiente onde você possa ser formado segundo esses padrões bíblicos que nós estamos estudando hoje. Porque você precisa saber de uma coisa: líderes que são formados segundo esse modelo de Atos 13, eles não apenas ocupam posições de destaques, eles transformam culturas, eles impactam nações, eles expandem o reino de Deus na terra. Gente, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. E se essa palavra falou no seu coração, se essa palavra edificou o seu coração hoje, eu quero que você envie para alguém que precisa ouvir isso. Especialmente se você conhece jovens que Deus está chamando para a liderança no ministério. E eu já quero te pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, para a gente conseguir espalhar essa mensagem ainda mais por todo lugar. Que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.